Recording stopped. Recording in progress. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Yeah! Tá nascendo! Uhul! Quem vai começar a leitura? Vamos começar direto? Vamos falar alguma coisa? Bora lá, gente, ó. A gente hoje, né, escolheu começar esse canal com esse livro aqui. Quando eu trouxe esse livro foi porque para mim foi um divisor de águas, né? Eu mudei, né? Na verdade, eu percebi minha mudança depois desse livro aqui. Não só eu, quanto outras pessoas do meu redor também. Então, eu conversando com as meninas, todas elas conheciam, acredito eu, e a gente escolheu começar o canal com essa possibilidade, né? Trazendo essa leitura das 7 leis espirituais do sucesso, que é um livro bem fininho, né? Mas que tem um poder e uma mensagem e uma consciência enorme. Então, espero que vocês gostem e estejam aqui com a gente durante essa jornada de 7 dias, começando de hoje, dia 1º de agosto, que é domingo. E esse começar foi uma sugestão do próprio Deepak Chopra, que ele diz que são 7 leis espirituais do sucesso e uma para cada dia da semana, começando pelo domingo. Então, hoje nós vamos começar com a primeira lei, que é a lei da potencialidade pura. Mas antes tem uma introduçãozinha. Alguém quer ler? Eu leio. Antes de começar a leitura, meu nome é Erida Rueda, também sou uma das top 5. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho esse livro, eu não sei há quanto tempo, eu não me lembro quando foi a leitura que eu fiz dele, se na verdade eu o li. E aí eu quero dizer para você que pode estar entrando nesse canal, sei lá, meio que por acaso, e dizendo assim, vou ler livrinho de autoajuda, ou sei lá, que outro ponto de vista você tiver em relação a isso. O que eu te sugiro abaixe todas as suas barreiras e só receba. Né? O que esse livro tem para presentear a gente? Então, diferentemente da Márcia, que já leu, que foi um divisor de águas na vida dela, não foi na minha, mas eu estou completamente disposta e disponível para receber o que tem aqui. Ok? Cris, com a palavra. Beijo. Introdução. Embora este livro tenha como título As 7 Leis Espirituais do Sucesso, ele também poderia chamar-se As 7 Leis Espirituais da Vida, porque são estes os princípios seguidos pela natureza para criar tudo o que existe na Terra, tudo o que podemos ver, ouvir, cheirar, provar, tocar. Em meu livro Criando Prosperidade, esbocei os passos da riqueza consciente, baseada na real compreensão da ação da natureza. As 7 leis espirituais do sucesso constituem a essência desse ensinamento que, uma vez incorporado à consciência, pode fazer você criar riquezas ilimitadas sem nenhum esforço e experimentar o sucesso em todas as suas realizações. O sucesso na vida poderia ser definido como a expansão contínua da felicidade e a realização progressiva de objetivos compensadores. Por outro lado, o sucesso, que inclui a geração de riquezas, só é considerado possível com a participação de outras pessoas. É preciso que se abordem o sucesso e a abundância espiritualmente, como o constante fluxo de todas as coisas boas em sua direção. Com o conhecimento e a prática da lei espiritual, colocamos-nos em harmonia com a natureza e criamos sem ansiedade, com alegria e amor. São muitos aspectos do sucesso. Os bens materiais são apenas um de seus componentes. Além disso, o sucesso é a jornada, não o destino. A gente falou um pouquinho disso ontem, né? A abundância material, em todas as suas expressões, é um dos fatores que tornam a jornada mais prazerosa. Mas o sucesso inclui saúde, energia, entusiasmo pela vida, relacionamentos compensadores, liberdade criativa, estabilidade física, emocional, bem-estar e paz de espírito.
Mesmo que experimentemos tudo isso, permaneceremos insatisfeitos se não cultivarmos as sementes da divindade em nosso interior. Na realidade, somos uma divindade disfarçada. Somos embriões de deuses e deusas que, contidos em nosso ser, buscam a plena materialização. O verdadeiro sucesso é, por isso, a experiência do milagre. É a divindade se abrindo em nosso interior. É percebermos essa divindade em toda parte, em tudo que experimentamos, no olhar de uma criança, na beleza de uma flor, no voo de um pássaro. Quando passarmos a experimentar a vida como uma expressão milagrosa da divindade, não de vez em quando, mas o tempo todo, saberemos o que significa verdadeiramente o sucesso. Antes de definir as 7 leis espirituais, vamos entender o conceito de lei. Lei é o processo pelo qual o não manifesto torna-se manifesto. É o processo pelo qual o observador torna-se o observado. Aquele que vê se transforma no cenário. O sonhador evidencia o sonho. Toda a criação, tudo que existe no mundo físico, é resultado do não manifesto, transformando-se em manifesto. Tudo que contemplamos vem do desconhecido. Nosso corpo físico e o universo físico, tudo que podemos perceber pelos sentidos, são transformações do não manifesto, do desconhecido, do invisível, em manifesto, conhecido, visível. O universo físico nada mais é do que o eu desdobrando-se para experimentar-se como espírito, mente e matéria. Em outras palavras, todos os processos da criação são processos por meio dos quais o eu, a divindade, se expressa. A consciência em movimento se expressa como os objetivos do universo na eterna dança da vida. A fonte de toda a criação é a divindade, o espírito. O processo da criação é a divindade em movimento, a mente. O objetivo da criação é o universo físico, inclusive o corpo. Esses 3 componentes da realidade, espírito, mente e corpo, observador, ato de observar e observado, são essencialmente a mesma coisa. Todos eles vêm do mesmo lugar, o reino da potencialidade pura, que é basicamente não manifesto. As leis físicas do universo, na verdade, representam esse processo da divindade em movimento, ou a consciência em movimento. Quando compreendemos essas leis e as aplicamos em nossas vidas, qualquer coisa que desejamos pode ser criada, porque as mesmas leis que a natureza utiliza para criar uma floresta, uma galáxia, uma estrela, um corpo humano, podem realizar nossos desejos mais profundos. Agora passemos às leis espirituais do sucesso para aprender como aplicá-las em nossas vidas. Lei número 1, a lei da potencialidade pura. A fonte de toda criação é a conscientização pura, a potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos que nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo. No princípio, não havia existência ou inexistência. O mundo era energia não revelada. Ele vivia sem viver, por seu próprio poder, e nada mais havia. Hino da criação, Rig Veda. A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. Trata-se de você. Trata-se de você? Não, é de nossa essência espiritual.
faltou para mim. Você pode pôr a lei da potencialidade pura em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. É isso, gente. Não, Tá pulou errado aí. o lugar. É. Então, continua, porque eu vou procurar a página. Bom, Você está no finalzinho, então vamos lá. Trata-se de nossa essência espiritual. É o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita. Ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Outros atributos da conscientização são o conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade. Essa é a nossa natureza essencial, que é potencialidade pura. Quando você a descobre, quando sabe quem realmente é, encontra toda a sua potencialidade. Página 16 no meu. Tá? É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos, porque você mesmo representa a possibilidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo o que foi e poderá vir a ser. A lei da potencialidade pura também poderia ser chamada a lei da unidade, pois sob a diversidade infinita da vida encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e esse campo de energia. O campo da potencialidade pura é o próprio eu. E quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo da potencialidade pura. Na experiência do eu, chamada autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito, e não aquilo que nos rodeia. Seu oposto é o objeto referência, cujo ponto de referência interior é o ego. Na experiência do objeto referência, deixamos-nos influenciar pelo que acontece fora da nossa natureza interior. Situações, circunstâncias, pessoas, coisas. Nesse estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda resposta, porque fundamentam-se no medo. No objeto referência, nossa tendência é querer controlar as coisas, ter necessidade do poder externo. Todas essas situações, necessidade de aprovação, de poder externo, de controle das coisas, estão baseadas no medo. Esse tipo de força não é a potencialidade pura. O poder do eu, o poder não é a potencialidade pura, o poder do eu e o poder real. Se experimentarmos o poder do eu, não há medo, não há compulsão para o controle, não há esforço para obter aprovação ou para conseguir o poder externo. No estado do objeto referência, o ego está em primeiro lugar, mas ele não expressa o que você realmente é. O ego reflete apenas sua autoimagem, sua máscara social, o papel que você representa. E sua máscara social necessita de aprovação, de controle, de apoio no poder, porque vive com medo. Seu verdadeiro eu, que é o seu espírito, sua alma, seu ser infinito, está livre dessas necessidades. É imune à crítica, não teme desafios, não se sente inferior a ninguém, mas também é humilde. Não se sente superior porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com diferentes faces. Essa é a diferença essencial entre autorreferência e objeto-referência. Na autorreferência, você experimenta o seu verdadeiro eu, que não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O autopoder é, portanto, o verdadeiro poder. Já o poder assentado no objeto-referência é um falso poder. Por estar fundamentado no ego, ele existe enquanto existir o objeto de referência. Se você tem muito dinheiro ou um título, um cargo importante, presidente de um país, presidente de uma empresa, esse poder tão apreciado desaparecerá juntamente com o dinheiro, com o título e com o cargo. O poder baseado no ego, portanto, deixa de existir quando terminam essas situações. Assim que desaparecem, seja o título, o cargo, o dinheiro, o poder também se esvai. O autopoder, no entanto, é permanente, porque está fundamentado no conhecimento do eu.
Ele tem características próprias e atrai não só as coisas que você deseja, como as pessoas que possam lhe interessar. Magnetiza as pessoas, as situações, as circunstâncias que alimentam seus sonhos, apoiando-se nas leis naturais. É também o suporte da divindade que se encontra num ser em estado de graça. Esse poder é tão intenso que você encontra prazer em se ligar às pessoas e elas a você. É o poder do vínculo originado do amor verdadeiro. Como é possível aplicar a lei da potencialidade pura, o campo de todas as possibilidades em nossa vida rotineira? Se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se quer fazer pleno uso da criatividade que é inerente à consciência pura, precisará ter acesso a ela. Uma forma de conseguir isso é se entregar diariamente a momentos de silêncio, praticar meditação, evitar julgamentos. Viver em contato com a natureza é outra maneira de ter acesso a qualidades inerentes a esse campo, a infinita criatividade, a liberdade e felicidade. Praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Experimentar o silêncio representa afastar-se periodicamente da atividade da fala e também da atividade como assistir televisão, ouvir rádio, ler livro. Se nunca se entregar à experiência do silêncio, estará provocando turbulência em seu diálogo interior. É acalmar a vozinha, né? Dar uma silenciada na mente, para que você fique com seu eu interior. Sempre que possível, reserve algum tempo para experimentar o silêncio, ou assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período diariamente. Poderia fazê-lo por 2 horas, por exemplo. Se isso lhe parecer muito, faça por 1 hora apenas, mas tente sempre aumentar este tempo. Experimentar o silêncio por um tempo cada vez maior, um dia inteiro, 2 dias, 1 semana, morri. Não aguento não, gente. O que acontece quando você entra na experiência do silêncio? No início, seu diálogo interior fica mais turbulento. Você sente uma necessidade intensa de dizer coisas. Conheci pessoas que ficavam completamente loucas nos primeiros dias em que se comprometiam a estender o período do silêncio. Eram tomadas por uma sensação de urgência e ansiedade. Mas quando persistiam na experiência, seu diálogo interior começava a se aquietar e o silêncio logo se tornava profundo. Isso acontece porque depois de um tempo, a mente desiste. Ela se dá conta de que não adianta ficar dando voltas e voltas se você, o eu, o espírito, o ser infinito, não vai falar e ponto final. Então, quando o diálogo interno silencia, você começa a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura. E aí, a gente que é facilitadora de Access Consciousness, de barras, né? A gente pode dizer aqui que a quem pertence isso faz também esse espaço de silêncio, né? Que a gente tira a falação mental de dentro da nossa cabecinha. Alguém quer E aí, continuar? não, eu quero só contribuir aqui dizendo que, para isso, né, quando você de verdade escolhe esse lugar do silêncio, né, sem brigar com a mente, sem resistir a esse falatório, experimente uma sessão de barras. Foi ontem, Kátia? Eu e Kátia trocamos barras, né? Barras e SOP. Eu quase ronquei, assim, falei, Kátia, por favor, porra minhas barras com circuito, com o que tiver direito, que eu quero ir embora. Mas aquilo foi uma escolha minha. Então, meu corpo e minha mente, elas não tinham outra alternativa senão abaixar as barreiras e receber. E eu fui para outra dimensão. Então, assim, se vocês conhecem algum praticante de barras por perto, por favor, experimentem uma sessão de barras. No mínimo, você vai relaxar. É o mínimo que pode acontecer com você. E o que mais é possível, além disso? E vai entrar nesse espaço, né, da potencialidade pura, do silêncio, e o que mais pode ser criado aí, porque é onde as coisas acontecem e são criadas, né? Praticar periodicamente o silêncio da forma que lhe for conveniente é uma maneira de experimentar a lei da potencialidade pura. A meditação é uma outra maneira. O ideal seria que você meditasse pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite.
Pela meditação, você aprende a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura. Ah, só um adendo aqui. Esse livro, ele foi escrito há muito, muito tempo, antes até de Access Consciousness ser concebido, né? Então, não tem essas referências, mas ele traz muita coisa que a gente vê, né? No acesso à consciência mesmo, né? De aumentar a sua... de expandir a consciência. Acho que eles são bem amigos, assim, eles conversam entre si. Pela meditação, você aprende a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura. Nesse campo do silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo do infinito poder de organização, o supremo terreno da criação, onde todas as coisas estão inseparavelmente conectadas a tudo que existe. Na quinta lei espiritual, a lei da intenção e do desejo, você verá como é possível inserir um leve impulso de intenção nesse campo, para que seus desejos surjam espontaneamente. Mas antes, você precisa experimentar a quietude, que é o primeiro requisito para que os seus desejos se manifestem. Ela o transporta ao campo da potencialidade pura, com infinitas possibilidades de realização. Imagine-se atirando uma pedrinha num lago tranquilo e observando as ondas que se formam. Momentos depois, quando as ondas cessam, você atira outra pedra. É exatamente o que fazemos quando entramos no campo do silêncio puro e introduzimos uma intenção. No silêncio, a intenção mais remota espalha ondas sobre o leito da consciência universal, que interliga todas as coisas. Mas, se você não experimentar a quietude da consciência, se sua mente continuar com um oceano turbulento, pode colocar o edifício em Empire State dentro dela, que nem vai notar. Na Bíblia, encontramos a seguinte frase: fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Isso só se consegue por meio de meditação. Outra maneira de acessar o campo da potencialidade pura é por meio do não julgamento. Julgar é estar constantemente avaliando as situações como certas ou erradas, boas ou más. Pode POC nisso tudo, só para combinar. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência em seu diálogo interior. Essa turbulência restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura. Literalmente, você diminui o espaço vazio entre os pensamentos. É por intermédio desse espaço vazio que você se liga ao campo da potencialidade pura. É esse estado de percepção pura, esse espaço silencioso entre os pensamentos, essa quietude interior que põe você em contato com o seu poder verdadeiro. Se você diminuir esse espaço, estará restringindo a sua conexão com o campo da potencialidade pura e da criatividade infinita. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer continuar lendo? Tá meio desconectado o que eu tenho aqui. Hoje vai ficar ruim de ler, né, Flávia? Então tá. Então continua aqui. Quando a voz falhar, vocês me seguram aí. Eu continuo. Há uma oração que diz: hoje não julgarei nada que aconteça. O não julgamento cria silêncio em sua mente. É uma boa ideia. Portanto, começar o dia com essa frase e durante o dia lembrar dela, toda vez que se vir julgando alguma coisa, se achar difícil fazer isso durante todo o dia, pelo menos se comprometa a não julgar nada nas próximas 2 horas ou durante 1 hora. Depois, gradualmente, vá aumentando esse tempo. Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei, a lei da potencialidade pura. Quando conseguir isso, poderá acrescentar um quarto componente a essa prática: o contato direto com a natureza.
Seja um riacho, uma floresta, uma montanha, um lago ou uma praia. Essa comunhão com a natureza o levará a uma interação harmoniosa com todos os elementos das forças vitais e lhe dará a sensação de união com todas as coisas vivas. Receba essa energia desse exercício, né, meninas? Comunhão com a Terra é grandiosa. Ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura. Você precisa aprender a entrar em contato com a mais profunda essência do seu ser. Ela está além do ego, é isenta de medo, livre, imune à crítica, não teme qualquer desafio, não é inferior nem superior a ninguém, é pura magia, mistério, encantamento. O acesso à sua verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre os seus relacionamentos, que nada mais são do que reflexo de relacionamentos que você tem consigo mesmo. Uau, que grandioso isso! Por exemplo, se você sente culpa, medo, insegurança com relação ao dinheiro, se você sente culpa, medo com relação ao dinheiro, ao sucesso, ao que for, isso é reflexo de aspectos básicos da sua personalidade. Aspectos de culpa, medo e insegurança. Nenhuma quantia de dinheiro ou parcela de sucesso resolverá esses problemas básicos da sua vida. Somente a intimidade com o seu verdadeiro eu permitirá superar tais problemas. Quando você conhece bem seu verdadeiro eu, quando você compreende realmente a sua grandeza, a sua verdadeira natureza, não sente culpa, nem medo, nem insegurança, seja em relação ao dinheiro, abundância ou realização dos desejos, pois sabe que a essência de todos os bens materiais é a energia vital. É a potencialidade pura, a qual, por sua vez, é a sua natureza intrínseca. E vamos puxar, então, gente, a energia daquele livro, né? Como se tornar um dinheiro, porque verdadeiro é isso. Você é a energia. Então, você vai trazer e potencializar isso em você. Potencialidade pura do que você verdadeiramente é. Quanto mais você acessa a sua verdadeira natureza, mais espontaneamente aparecem os pensamentos criativos. Porque o campo da potencialidade pura também é o campo da criatividade infinita e do conhecimento puro. Franz Kafka, filósofo e poeta austríaco, disse certa vez: você não precisa sair do seu quarto. Fique sentado diante de uma mesa e ouça. Não precisa nem ouvir, simplesmente espere. Ah, não precisa nem esperar. Aprenda somente a ficar quieto. Silencioso, solitário. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha senão jogar-se em êxtase aos seus pés. Eu acrescentaria aqui um adjetivo e uma escolha de plenitude e de solitude, que hoje a gente usa muito, né? É o ficar centrado em você e o que você vai captar, perceber, saber e receber nesse seu momento. A riqueza do universo, a sua visível abundância, é uma expressão do poder criativo da natureza. Mas, primeiro, você tem de superar a turbulência do seu diálogo interior,
para entrar em contato com esse abundante, pródigo e infinito poder. Só então criará a possibilidade de uma atividade dinâmica e terá consigo a quietude da mente eterna, ilimitada e criativa. Essa requintada combinação da mente silenciosa, ilimitada e infinita com a mente dinâmica, limitada e individual estabelece um equilíbrio perfeito entre quietude e movimentos simultâneos. O equilíbrio criador de tudo e o que você quiser. A coexistência dos opostos, quietude e dinamismo, ao mesmo tempo, torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Quando você compreende essa requintada coexistência, entra em um alinhamento com o mundo da energia. O caldo quântico, a substância imaterial, que é a fonte do mundo material. O mundo da energia é fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno movimento. Ao mesmo tempo, é imutável, quieto, tranquilo, silencioso, eterno, repouso. A quietude em si mesmo é o potencial da criatividade. O movimento por si só é a criatividade restrita a certos aspectos da sua expressão. Mas a combinação do movimento com a quietude capacita você a desencadear sua criatividade em todas as direções, até onde o poder da sua atenção o possa levar. Se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir seu acesso ao reservatório da criatividade, o campo da potencialidade pura. Gente, falamos em caos aqui? Falamos em estilar o caos. Para vocês perceberem que tudo está aí abundantemente para vocês acessarem o poder de vocês. Nós não vamos fazer a conexão com tudo aqui, do que a gente verdadeiramente tem feito de facilitações, de escolhas, né? Mas isso aqui tem tudo a ver. Então, bora lá. Quem vai fazer aí a aplicação da lei da potencialidade pura? Flávia, sabe o que me parece? Parece que o Gary Douglas leu o Chopra, que eles eram amigos e tomavam cerveja no mesmo bar, e aí cada um foi fazendo o seu, escrevendo seus livros de acordo com seus pontos de vista, né? E aí trouxe as mesmas informações com linguagens diferentes. Porque, cara, para mim isso é tão lindo, tão fantástico. E é justamente para a gente aprender, para a gente não colocar rótulos e nem se limitar a uma escolha de uma religião, de uma filosofia, de uma técnica, né? Para vocês perceberem que é uma somatória e você escolhe o que funciona para você. Isso é grandioso. E aí, alguém vai ler a aplicação ou quer que eu leia? Vou ler. Tá. Aplicação da lei da potencialidade pura. Você pode pôr a lei da potencialidade pura em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. 1. Entrar em contato com o campo da potencialidade pura, reservando um momento do dia para ficar em silêncio, para apenas ser. Ficar sozinho em meditação silenciosa, pelo menos 2 vezes ao dia, por aproximadamente 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. 2. Reservar um período do dia para comungar com a natureza e observar em silêncio a inteligência que há em todas as coisas vivas. Ficar em silêncio e assistir ao pôr do sol, ouvir o ruído do oceano ou de um rio, ou simplesmente sentir o perfume de uma flor, no êxtase do silêncio e em comunhão com a natureza, desfrutar a pulsação vital das eras,
o campo da potencialidade pura e da criatividade ilimitada. 3. Praticar o não julgamento. Começar o dia dizendo: hoje não julgarei nada que aconteça. É um interessante ponto de vista, né? Também é importante que durante todo o dia você se lembre de não fazer julgamentos. Acabou, né? Uau, gente! Grandioso. Ele já era Axis. Kátia, Sim! você viu a grandeza desse conteúdo com a presença diária de hoje? Uhum. E também a gente falou hoje lá no Perguntante, né, sobre a natureza, né? Como que a natureza não tem julgamento. Pois é, e aqui, ó, na aplicação, se a gente for traduzir para Access, né, tá assim, entrar em contato com o campo da potencialidade, um momento para você apenas ser você, né? Ser você. Apenas ser. Aí depois, reservar um período do dia para comunhar com a natureza, a comunhão com a natureza, né? E o 3, comunhão com a terra, com a natureza, comunhão com tudo. E o 3, praticar o não julgamento. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto. Então, assim, eu ainda acho que os dois tomaram assim cerveja junto, e os dois estão vivos, né? E o quanto eles não bebem da mesma fonte, né? É muito legal. E assim, existe uma essência nossa, né, de todos nós aqui encarnados, né, nesse corpo, que é a busca de um mistério que explique a nossa presença aqui. Que raio de coisa a gente veio fazer aqui, afinal? Quem somos nós? Né? É uma pergunta que todo mundo algum dia se fez na vida. Então, essas pessoas, esses precursores, esses buscadores de todas as eras, o Gary e o Chopra, eles são contemporâneos a nós, inclusive, né? Estão aqui. Mas tantos outros abriram caminho fazendo perguntas, porque esse espaço da potencialidade pura, na verdade, ele está disponível para todo mundo. Alguns foram lá e acessaram, e não tiveram medo do julgamento, e botaram a cara na reta. Né? O Gary, por exemplo, ele tem uma coisa que é isso dele dizer assim: não importa quem virá atrás de mim, não importa, ele vislumbra algo, ele vai, mesmo que ele vá sozinho. E quantos de nós têm essa coragem? Porque a gente ainda está muito presa a essa realidade do julgamento, né? De se eu vou ser aceito, se eu não vou ser aceito, se eu vou ser... E aí a gente pode, com o Axis, sempre na presença, destruir e descriar tudo isso. E esses exercícios, né, que o livro propõe, que traz para nós, se a gente, de verdade, se debruçar sobre ele e experimentar as ferramentas que estão dispostas para a gente aí. É só a gente perceber o que mais é possível, o que eu posso receber aqui, que presente está contido aqui para mim. Márcia já fez algumas correlações, né, de Axis, né, e vocês trouxeram. O interessante ponto de vista é um clássico para a gente. Esse silêncio, essa meditação, eu de verdade, ao invés de resistir à minha mente e tal, eu correlaciono a uma experiência de uma sessão de barras. E se não tiver um praticante de barras, se você for reservar um tempo para se auto-aplicar. E se você não tiver barras, fazer a sua meditação, mas por escolha, não por resistência. E deixar o pensamento que vier, sumir, voltar, deixa, uma hora ela quieta, se você verdadeiramente estiver fazendo essa escolha. Se você não escolher, você pode pegar a ferramenta que for, que você só vai usar para provar que com você ela não funciona. Né? Quantas e quantas vezes, antes de eu conhecer as ferramentas de Axis, por exemplo, eu dizia: eu sou uma pessoa incapaz de meditar, eu não consigo, eu sento a minha cabeça, não para de falar. Por quê? Porque eu usava a ferramenta da meditação como arma contra mim, para dizer: olha, comigo ela não funciona. É pegar aquela ferramenta para provar que eu estou o quê? Certa. E se eu não estiver certa nem errada, e baixar as barreiras para experimentar? O que tem aqui que eu posso
brincar e me divertir, não olhar para isso para procurar o que está errado, né? Então, assim, são muitos presentes que a gente está assim, disposto a receber e a oferecer com esse livro, que agora é uma ferramenta. E aí, sabe o que eu estava rindo? Eu estou escutando vocês lendo. O meu livro é do século passado, tá? Ele é da edição. O meu é da edição, mas a minha leitura, quando vocês estavam lendo, ela não é, literalmente É igual. outro Mudo português? umas palavras, mudo umas frases, umas palavras, enfim. A minha edição, isso denuncia a idade. Talvez eu ganhei quando eu era criancinha. Ai, E mudou a até a minha capa, né? É outra capa é já. outra Eu capa. comprei Tem cinco agora, É. né? capas Agora a diferentes. capa é rosinha. Tem A mais minha 5 capas diferentes. a minha edição é de 98 e é a 17ª edição desse livro. 17ª? É 17, edição A 17. minha é 67. É. O meu é de 98, o seu é de quando? Peraí, capítulo 2017, até que tá novo. Então, o meu é de 98, é do século passado. Não, eu Ué, achei que era mais antiga. deve estar gravado aqui. Você ganhou quando você era criancinha. Que legal, porque Eu não lembro, para ser sincera, eu não lembro desse livro. Quando a Márcia falou dele, não aí, da idade. que mais é possível, né? Que Eu sou. Aqui, eu não lembro, de verdade, eu não lembro desse livro. Quando a Márcia falou dele, inclusive da primeira vez que ela fez essa leitura lá no Instagram dela, eu não Em lembro. março do Eu ano falei assim, passado eu fiz. eu falei, será que eu tenho? Porque eu tenho uns livros assim, eu sempre fui uma buscadora na minha vida. E aí, olhando nas minhas coisas, eu falei, gente, eu tenho. Aí fui lá ver e tinha esse livro. De vez em quando eu acho umas pérolas aqui e aí eu não sei se eu li, se eu não li, eu já li tanta coisa, enfim. Mas escolho ler como se estivesse lendo pela primeira vez e provavelmente, se bem que ele tem umas marcas, né? Mas não tem nada escrito. Engraçado. E Mas aqui, tem marcas. vocês perceberam quando ele fala, né? Fala de dualidade, ele fala do corpo e do ser infinito, né? Como é que é? Da mente silenciosa, ilimitada e infinita, né? E da limitada e individual. Quer dizer, então ele fala do ser e do corpo, só que tudo com outras linguagens. A gente que tem esse conhecimento, né, vai fazendo essas junçõezinhas aqui. Eu sou apaixonada por esse livro. E aí, qual é a proposta? Eu não consegui achar aqui, porque já tem um tempo que eu li pela última vez, mas a proposta dele é que cada uma dessas leis seja colocada em prática num dia da semana, mas vai se acumulando, né? Porque você não faz a potencialidade pura só no domingo. Vou meditar hoje, vou silenciar minha mente hoje. É uma constante. E aí no domingo é a potencialidade pura. Aí amanhã, na segunda, é a lei da doação. E aí vai, né, até chegar à 7ª lei. E uma outra coisa que eu não conhecia e que eu percebi agora, procurando para fazer os posts da gente, é que cada um dos dias corresponde a um chakra. Então, começa do primeiro, né, do base, até a 7ª lei, que é o último chakra, o coronariano. Cara, eu achei assim, fantástico. Então, tá tudo interligado, né? As energias dos chakras, as criações, a consciência, e como aquele outro que deve ter tomado também uma cerveja lá, ou pelo menos trocado a fralda de alguém, o Einstein. O Einstein deve ter trocado a fralda do Gary. A mente que se abre, né, ela nunca mais volta ao seu tamanho original. Então, a gente vai, cada vez que a gente lê um livro, a gente é uma outra pessoa. Então, você vai ver coisas que não lembra de ter visto e vai ser uma nova leitura. Então, eu estou muito feliz que a gente esteja com esse projeto, que a nossa inauguração do nosso canal das Top 5 seja com uma leitura de um livro tão simples e tão profundo, né?
e que de verdade, que isso seja assim, movimente a vida de vocês de uma forma divertida, né? De uma forma prática e simples. Hoje foi um pouquinho maior, porque é a introdução e essa lei é a maiorzinha, mas as outras não vão passar de 10, 15 minutos no máximo os nossos encontros, E né? aí, Por mim, já deu. e Agora, aí para encerrar, se as meninas ainda não Antes de quiserem você trazer. encerrar, Érica, tem uma frase aqui no início que não foi lida e que eu achei bem legal, que eu não sei falar o nome do Deus aqui que postou esse negócio, né? Que é: o que for a profundeza do teu ser, assim será teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão teus atos, seus atos. O que forem teus atos, assim será teu destino, né? Que aqui a gente pode ver que são as escolhas que a gente faz, né? Que sejam inconscientes, mas eu não sei ler o nome do Bridarayaka. onde é que foi isso? Ah, tá. Bridarayaka. O início do início, antes da introdução. Upanishad, é um nome assim. Mas assim, em relação às nossas escolhas, né? Que os nossos desejos não estão vibrando com o que a gente Isso fala que aqui, quer e não está vibrando, não está congruente, isso não vai acontecer. isso aqui não é um Deus, não. Eu já procurei, é tipo uma Bíblia, lá dos hindus, indianos, é um livro. Isso está num livro lá, tipo uma Bíblia. Aí é o quarto. Tipo versículo. Mas é tipo um livro deles lá, da religião, dos indianos, porque o Chopra é indiano, se não me engano, né? Entendeu? Não sei se o livro é dos indianos, mas é um negócio assim, tipo uma Bíblia, né? É bem, bem legal isso, essa citação, ela traduz bem isso, né? A congruência, né? Nos pedidos. É lindo. Estou apaixonada. E aí, se mais ninguém tiver contribuição, eu quero trazer só mais umazinha de Axis que eu acho também incrível e serve para qualquer pessoa. É que você não tome nada do que a gente estiver trazendo, nem do que o Chopra estiver trazendo, nem do que ninguém estiver trazendo como uma verdade absoluta. Você receba e perceba em você se isso é leve ou pesado. Se for leve, se expandir para você, isso é verdadeiro. Se tornar pesado, simplesmente não compre. É simples assim. Para que a gente não fique preso às verdades de terceiros, porque esse ser infinito que é você sempre sabe. O que é leve é verdadeiro para você. E o que não é leve, simplesmente não compre. Ok? Então, por mim, encerramos, meninas. Muita gratidão por todos que que estarão assistindo. Eu penso que a gente está no Zoom ao vivo. Nos próximos serão assim, né? Então, gratidão aos que estarão assistindo e convidem mais pessoas, se perceberem que esse canal é contribuição, e se inscrevam e ativem o sininho para a gente crescer. E quem sabe a gente começar a expandir cada vez mais, fazendo mais ao vivo, né? O que mais é possível. É isso aí. Então, vamos encerrar. Tchau. Beijinho. Gratidão. Tchau, tchau. Recording stop.